Grávidas e gestantes, tem alguma contraindicação ao uso de protetor solar? Não, grávidas a gente sempre prioriza os filtros que são mecânicos, os filtros físicos, porque eles têm uma capacidade hipoalergênica muito mais adequada, eles são a base do óxido de zinco e o dióxido de titânio. Então, são filtros que cosmeticamente eles não são tão agradáveis, mas o potencial de alergia deles é bem menor. É exatamente isso. Esse barreira é aquele que fica aquele branquinho no rosto, é isso? É, que fica mais branquinho no rosto e é difícil a gente veicular, de fato, colocar um estabilizador, né, para os filtros solares. E quando a gente está falando de filtro físico, eu tenho as duas substâncias primordiais que, só para vocês terem uma noção, o óxido de zinco é o que a gente encontra nos cremes de barreira, que a gente usa muito nas crianças, né? Então, eles ficam sem conflitos de interesse, hipoglose, entendeu? Sem conflitos de interesse. Mas, para vocês sentirem que essa cosmética, ela é muito mais densa, é muito mais difícil. Para o nosso país, que é um país onde tem peles oleosas amistas, é um desafio para a indústria. É um desafio. Mas, com toda certeza, uma capacidade hipoalergênica incrível. O que é FPS? Eu sei que FPS significa fator de proteção solar, mas, por exemplo, se eu usar um FPS 50, quer dizer que eu estou 50 o quê? Protegido do quê? Então, o número que tem no filtro solar, ele é a primeira coisa, né? Ele é feito em... esse fator de proteção solar, ele é mensurado num ambiente de testes laboratoriais e estudos clínicos. Então, há uma padronização onde as peles comparadas, elas têm 2 miligramas por centímetro quadrado de cobertura do filtro solar. Elas têm irradiância de radiação ultravioleta B controlada, então não é um estudo aleatório, não, de maneira alguma. Quando a gente fala de fator de proteção solar, eu tenho um número, e esse número, ele é uma fração, ele é uma divisão, igual a gente fazia na matemática, onde tem fator de proteção solar é igual ao tempo que a pele leva para ficar vermelha com o filtro solar, dividido pelo tempo que a pele fica vermelha sem o protetor solar. Então, se uma pessoa demora 10 minutos para ficar vermelha sem filtro solar, o denominador da minha equação é 10. Agora, se a pessoa demora 300 minutos para ficar vermelha com proteção solar, o meu numerador, 300. Então, o fator de proteção solar seria uma conta básica. 300 dividido por 10, eu tenho um fator de proteção solar 30. Tá, então, por exemplo, vamos supor que eu fique 10 minutos para ficar vermelho. Certo. Se eu usar um protetor 50... Não, se você tiver a superfície corporal coberta 2 miligramas por centímetro quadrado sob radiação ultravioleta B, porque o fator de proteção ele só leva em consideração esse tipo de radiação, e você demorar 500 minutos, fator de proteção é igual a 50. Então, você vai... Tá, eu passando o protetor, eu demoraria 500 minutos para ficar vermelho. Se esse for o seu numerador da equação. Entendeu? 500 dividido por 10, eu tenho um fator de proteção solar 50 para você. Isso significa que você demora 50 vezes mais para atingir para sua pele ficar vermelha. Entendi. Então, isso é importante porque o fator de proteção também ele vai variar com o tipo de pele. Pessoas mais brancas, com você pode explicar um pouquinho mais baixo. Melhor, eles têm que usar um fator de proteção maior justamente porque eles ficam vermelhos mais rápido. Então, o que a gente já padronizou e que está padronizado literalmente na literatura é que do ponto de vista de prevenção de câncer de pele, o fator de proteção é 30. Ponto e acabou. Você tem 96,7% de proteção à radiação ultravioleta B. Tem a proteção contra a queimadura da pele. Queimadura da pele. Então, a gente sabe que ter queimadura, aquela que a gente tinha na infância e tudo mais, que a nossa vida era outra, né? Queimadura é fator de risco para melanoma. Então, o fator de proteção solar é justamente relacionado a isso. Para que você não se queime, né? Qual que é esse intervalo de tempo? Como que é esse número, essa numerologia? Então, quanto mais a pele, o fototipo for baixo, quanto mais a pessoa tiver facilidade de ficar vermelha e não bronzear, esses são os fototipos mais baixos, a gente precisa de fatores de proteção mais altos. Mas para prevenção do câncer de pele, 30. Se você quer prevenir manchas, no mínimo 50. Isso é o que tem de base na literatura e ponto.